Princípios da eventualidade e da impugnação especificada dos fatos na contestação. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito. Aqui eu falo sobre o processo civil raiz. Se você tiver interesse nesse e em outros assuntos, curta, compartilhe, comente esse vídeo, assine o canal, ative as notificações para saber das novidades e também leia os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Os princípios da eventualidade e da impugnação especificada dos fatos são os mais relevantes que se aplicam sobre a contestação no processo civil. Os dois princípios orientam a forma como o réu deve estruturar a sua defesa e garantem que todas as questões a ser tratadas na contestação sejam abordadas de forma detalhada e eficaz para a defesa do réu. Em primeiro lugar, o que é o princípio da eventualidade? A eventualidade estabelece que o réu deve apresentar na contestação toda a matéria de defesa contra as alegações do autor, seja a defesa processual, seja de mérito, seja a defesa direta ou indireta. E tudo deve ser feito de forma organizada e simultânea numa petição chamada de contestação, numa petição única, para que o julgador possa avaliar todas as questões apresentadas e debatidas num único momento processual que ocorre na fase postulatória. Então, na fase postulatória é que é adequado para o autor formular os seus pedidos na petição inicial e o réu apresentar toda a sua matéria de defesa na contestação, que pode ser dividida em contestação propriamente dita e em reconvenção, mas não há um momento posterior, um momento diferente em outra fase processual ou ainda que dentro da fase postulatória para o réu apresentar a sua defesa. E há uma relevância do princípio da eventualidade porque eles também ajudam a otimizar o processo ao evitar a necessidade de múltiplas manifestações e garantir que todas as questões debatidas entre autor e réu dentro da fase postulatória sejam resolvidas de forma unificada e de forma mais eficiente. E isso impede que aconteça o que na prática se vê em algumas áreas, como por exemplo o direito de família, em que tudo o que acontece toda semana, autor e réu, advogados trazem para o processo e fica aquele au-au de ao autor, ao réu, ao Ministério Público, há um contraditório infinito em que o processo não vai para frente, não se resolve nada, porque não se faz o controle adequado de delimitar que questões de fato que vão ser discutidas naquele processo são aquelas trazidas por autor e réu na fase postulatória. O que pode ser acrescentado de novo após a fase postulatória são documentos, mas não fatos. Então é preciso ter cuidado porque muitas vezes se abre de uma forma inadequada a possibilidade de um debate, de um contraditório que não pode mais ser feito após o final da fase postulatória, por isso que o réu deve apresentar na sua contestação toda a matéria de defesa. Além disso, essa previsão decorrente, essa regra decorrente do princípio da eventualidade assegura o exercício do direito de defesa pelo réu ao permitir que ele apresente todas as suas alegações e provas em um determinado momento processual que, como eu falei, deve ser respeitado e não se pode, de uma forma indefinida para o futuro, se permitir que novas questões de fato sejam debatidas naquele processo judicial. E o princípio da eventualidade também influencia de forma direta a estrutura da contestação. A contestação, ao contrário da petição inicial, que é um ato processual formal, porque deve observar os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, a forma prevista em lei, a contestação é um ato processual informal, que é a regra dos atos processuais em geral no processo civil, mas normalmente a contestação começa com a apresentação de preliminares e prejudiciais, aquelas listadas no artigo 337 do CPC principalmente, em que o réu pode levantar questões processuais como a incompetência do juízo, a coisa julgada, a litispendência e a ilegitimidade, seja passiva, seja ativa, ad causa. E na sequência o réu entra
na sua defesa em relação ao mérito da causa, seja na resposta às alegações do autor numa negativa feita em uma defesa direta, ou ainda apresentando as suas próprias razões e fatos na chamada defesa indireta, em que o réu apresenta fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Em relação às preliminares, às questões prejudiciais, às questões de mérito, de acordo com o princípio da eventualidade, todas elas, seja defesas processuais, de mérito, direta e indireta, devem ser apresentadas na contestação. Isso significa que, além de questionar aspectos formais do processo, o réu também deve abordar matérias debatidas no litígio, apresentando argumentos e provas que refutem as alegações do autor na petição inicial. E, além disso, como eu falei, ainda que a contestação não seja propriamente um ato processual formal, o Código de Processo Civil tem regras sobre a apresentação das alegações do réu em uma ordem específica, começando pelas preliminares e prejudiciais. Isso deixa a contestação mais organizada, mas o fato disso não estar em ordem não significa que vai haver uma emenda da contestação ou uma irregularidade que precise ser corrigida, porque aí se pode aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, porque ainda que não observe essa sequência referida no CPC, isso não causa prejuízo às partes e atinge a finalidade pretendida, e por isso a contestação é um ato válido ainda que não comece pela apresentação das preliminares e prejudiciais. Mas essa ordem prevista no CPC também está alinhada com o princípio da eventualidade, que nesse ponto busca deixar o processo de uma forma mais organizada e eficiente para permitir, assim, uma solução mais eficiente e completa e adequada de todas as questões trazidas pelas partes em contraditório. E como consequência do não cumprimento da eventualidade, nós temos algumas consequências processuais para o réu. E aí lembrando que, diferentemente do processo penal, em que a defesa do réu é um dever, no processo civil a defesa do réu é um ônus. Então, se o réu não apresenta sua contestação no prazo, nós temos a preclusão, via de regra, dos argumentos que não foram apresentados na contestação, ou quando a contestação ela é incompleta, ela não contém todos os argumentos de defesa, eles não podem ser apresentados em momento posterior, porque ocorre a preclusão, que vai acarretar em algumas desvantagens processuais para o réu pelo não descumprimento desse ônus, e pode também limitar as opções de defesa nas fases posteriores do processo, principalmente na produção de provas. E o princípio da eventualidade também se aplica à juntada de documentos e da produção de outros meios de prova. É na contestação, é na fase postulatória que o réu deve apresentar ou requerer a produção de todas as provas que sustentam a sua defesa na contestação, para que elas possam ser devidamente avaliadas pelo juiz. E o cumprimento adequado do princípio da eventualidade também contribui para uma dinâmica processual com uma duração razoável e justa. Isso também nós vemos lá nas normas fundamentais do processo civil, ao permitir que o juiz tenha uma visão completa de todas as questões em disputa no litígio e a decisão final, a sentença de mérito, seja fundamentada de uma forma adequada, levando em consideração tudo que foi debatido em contraditório pelas partes no processo judicial. Então, visto o princípio da eventualidade, eu vou passar para a análise do princípio da impugnação especificada dos fatos, que estabelece que o réu deve responder de forma clara e específica cada uma das alegações apresentadas pelo autor na petição inicial, ou seja, o réu deve impugnar ponto a ponto os fatos trazidos pelo autor. E a importância do princípio da impugnação especificada dos fatos está na capacidade de trazer uma maior clareza e especificidade ao processo judicial, e também permite que o juiz compreenda exatamente quais são as questões de fato que estão sendo discutidas no processo judicial e quais não estão sendo discutidas, ou seja, quais questões de fato não são controvertidas ou impugnadas pelo réu, o que também facilita que as decisões que vão ser tomadas dali em diante no processo, como a decisão de saneamento, em que vai conter ali a verificação a aplicação de regra de distribuição do ônus da prova, a necessidade ou não de dilação probatória, e no final da instrução
ou não havendo instrução, quando se passa a fase decisória e a prolação de sentença, que ela seja uma decisão fundamentada de forma adequada, levando em conta os argumentos debatidos em contraditório pelas partes no processo. E aqui nós temos também, em virtude do princípio da impugnação especificada, reflexos na estrutura da contestação, porque após alegar preliminares e prejudiciais, o réu deve abordar cada alegação do autor na petição inicial de forma individualizada, esclarecendo se concorda, se discorda ou se não tem conhecimento sobre o fato alegado, de acordo com o previsto pelo artigo 336, artigo 336 do Código de Processo Civil. A impugnação especificada dos fatos também tem importância para o julgamento da causa, porque a ausência de impugnação a um fato específico vai levar à presunção de veracidade, que pode ser determinante para a solução do processo. E por isso, o não cumprimento do princípio da impugnação especificada vai trazer consequências processuais para o réu pela não desincumbência desse ônus, porque isso pode ser interpretado como a veracidade das alegações apresentadas pelo autor e não impugnadas pelo réu, salvo nas exceções previstas no artigo 341 do Código de Processo Civil, em que, ainda que não haja impugnação especificada, não se aplica isso não traz como consequência a veracidade dos fatos alegados pelo autor. E o princípio da impugnação especificada dos fatos também tem relação com o princípio da eventualidade, porque eles formam um conjunto de normas que orientam a elaboração de uma contestação mais completa. Isso traz uma dinâmica processual mais transparente, mais eficiente, auxilia na observância adequada dos princípios do contraditório e da ampla defesa, também no princípio da fundamentação das decisões judiciais, e facilita a prática de todos os atos processuais subsequentes, não só pelo juiz, mas pelas partes, tornando o processo mais célere e mais justo em cumprimento às normas processuais previstas no início do Código de Processo Civil. Então, esses dois princípios precisam ser conhecidos e são fundamentais na elaboração da contestação, e conhecendo os princípios da eventualidade e da impugnação especificada dos fatos, você consegue elaborar de uma forma mais completa e adequada uma contestação em um processo judicial civil, de acordo com as normas que regem o sistema processual civil brasileiro, seja no Código de Processo Civil, seja em lei processual especial. Com isso eu encerro esse vídeo e em breve eu volto com mais um vídeo sobre o assunto. Até mais!